mais um episódio da Edificando Famílias na Fé. Eu sou o pastor Brian, essa minha querida esposa, a dona Rebeca. Estamos animados que vocês estão conosco e esperamos poder ser uma bênção no ensinamento das filosofias, nos princípios bíblicos sobre a criação dos nossos filhos. A semana passada nós falamos sobre razões incorretas para não ter filhos, né? E também razões incorretas para ter filhos. E precisamos ter a filosofia bíblica, precisamos ter um entendimento do que a palavra de Deus nos ensina em todas as áreas, mas aqui no nosso Edificando Famílias na Fé, claro, sobre casamento, sobre a criação dos filhos, sobre a família em si. Então, hoje nós vamos ver uma filosofia, uns princípios bíblicos aqui, né? Note comigo em Gênesis capítulo 1, para começar, Gênesis capítulo 1, versículo 28, Gênesis 1, e versículo 28 a Bíblia diz: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes e do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus, é claro, está falando aqui com Adão e Eva. Capítulo 1, Deus tinha acabado de criar Adão e Eva, está comunicando com eles certas coisas que ele queria que eles fizessem. Nós vemos ali o ensinamento do casamento, né, já no começo de Gênesis, e aqui Deus fala para Adão e Eva para frutificar, para multiplicar. E ao redor do mundo, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, nós temos pensamentos diferentes do que realmente isso significa biblicamente, o que é. Muitas pessoas, um certo grupo de pessoas olha para o encher a terra, né? E pensam que uma família é responsável para encher a terra. E eu não sou contra ter muitos filhos, mas principalmente nos Estados Unidos, aqui no Brasil não é tão forte, mas principalmente nos Estados Unidos tem um pensamento de se você vai ser uma família bíblica, você vai ter 10 a 20 filhos. E novamente não sou contrário a ter muitos filhos, e vamos explicar o porquê daqui a pouco. Também nós vemos em Gênesis capítulo 9, no versículo 7. Gênesis 9, versículo 7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos como ele dizendo. Então nós vemos aqui as áreas, ou os dois lugares onde que nós vemos Deus falando multiplicar e ter multiplicar e frutificar. Nós vemos em Gênesis 1 ali, falando para Adão e Eva. Nós vemos aqui, capítulo 9, falando para Noé. É claro, Noé, Deus tinha destruído a humanidade. E fora Noé e seus 3 filhos e também as esposas de todos, né? Então nós temos 8 que sobem na arca e sobrevivem à destruição da terra ali. E Adão e Eva, nós sabemos que tiveram muitos filhos, muitas filhas, mas a Bíblia não nos ensina quantos. Deus só nos dá 3 nomes. Nós temos Caim, Abel e Sete. Então temos 3 nomes dos filhos de Adão e Eva. Sim. Para Noé, ele fala isso para Noé depois que Noé já desceu da arca. Noé não tem filhos depois disso. Mas ele dá essa instrução para Noé, e também nós vemos que Noé tinha 3 filhos. É muito curioso para mim. Sim. Que Deus só nos deu os nomes de 3 as 2 vezes que ele falou multiplicai-vos e encher a terra. Então, para nós multiplicarmos numericamente, para reproduzir, né, nós somos 2, então se nós tivermos 2 filhos, quando nós morremos, nós tivemos ali o suficiente para tomar o nosso lugar. O terceiro amplia, né, então aumenta. Então eu creio, biblicamente, que nós não devemos ter só um filho. Não. Ou até 2 filhos. Eu creio que o número mágico, né?
bíblico é 3, que nós devemos ter 3 filhos, pelo menos. É claro, Deus pode mudar essas coisas, Deus fecha para certas pessoas e não abre aquela porta, né? Tem certos casais que não podem ter filhos. Então, Deus tem o seu lugar, mas o que nós queremos, que nós entendemos hoje é que o número de filhos que nós temos não é tão importante, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas sim, Deus tem nos dado uma ordem de reproduzir e de multiplicar. E nós, como pais, infelizmente, nós somos muito egoístas. E nós temos o pensamento da nossa carreira, nós temos o pensamento que é melhor para nós. Nós não queremos, muitas pessoas não querem ter filhos. E não porque não é bíblico, mas é porque eles não querem ter filhos. Eles querem a sua carreira em primeiro lugar. Eles querem ter outras coisas. Não querem ter aquele trabalho de criar os seus filhos. Aqui no Brasil, como ele disse, nós não temos um grupo aqui no Brasil que acredita de ter muitos filhos. Nos Estados Unidos tem um grupo, não é grande, mas tem um grupo que acredita. Mas aqui no Brasil nós temos um grande problema de pessoas que somente ter um. E é porque nós somos egoístas, como ele disse. E nós estamos falando para vocês mais que está preguiçoso demais. Eu já visitei suas casas. Você nunca desliga a televisão. Você nunca sai sem o celular grudado na sua mão. Você não presta atenção em nada sem seus coisas eletrônicos. Você está em pecado. Você não está seguindo a Bíblia. É para vocês que está, é muito difícil, é trabalho. Ou eu estou cansado disso. Eu tive muito dor no parto, então eu não queria mais filhos, não. Ok, parte do problema de dor do parto é, infelizmente no Brasil nós não tem treinamento que tem em outros países, que ensina você como dar à luz. Certo. Seu corpo foi feito de dar à luz. Certo. Essa coisa de dor é por causa dos médicos, mas vocês acreditam que os médicos sabem tudo e vocês nunca questionar eles. E infelizmente por causa disso nós temos muitas cesáreas e dores de parto que é fora do normal e foi por causa dos nossos médicos. Outros países têm classes que treinam você como dar à luz sem essa dor. É possível. Eu dei à luz de 3 filhos em casa por propósito e não foi insuportável. Essa ideia que eu não vou ter filho porque é doloroso. Ok, você é muito egoísta para com isso. As crianças que vêm de casas e eles são as únicas, eles nunca são felizes. Sim. Eles sempre querem um acompanhante, eles querem um amigo, eles querem o outro irmão. E o nosso outro problema aqui no Brasil, eles querem até um ponto. E você espera até eles têm 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade de ter o próximo, eles não querem mais. E outras pessoas olham e falam, então eu não vou ter o segundo filho, não. Certo. O problema é, e nós já falamos sobre esse assunto, que se você espera, na minha família, minha mãe esperava 5 anos. Não foi a desejo dela, ela perdeu neném. E assim acontece às vezes. Mas eu posso falar, eu tenho 5 anos, eu estou 5 anos mais velho do que minha irmã e 6 anos mais velho do que meu irmão. Minha irmã e irmão, tem 1 ano entre. Eles são amigos até hoje. Até hoje, eu não estou amigos dos meus irmãos. Nós temos nada em comum, nada. Meus filhos são casados. Meu irmão, acabei de ter o primeiro filho dele. Eu vou ter netos na frente. Então, nós não temos nada em comum. Então, essa ideia de esperando está atrapalhando tudo. Você não está criando uma família unida. Então, cuidado com isso. Sim. Não tem problema nenhum. Você pode ter mais de um filho. Para com essa reclamação. E, biblicamente, você deve ter mais do que um filho. A não ser que Deus feche a porta. Mas, biblicamente, no mínimo 2 filhos, mas eu creio que 3, para seguir o que Deus quer das nossas vidas. E, claro, Deus tem um propósito para tudo que Ele nos ordena fazer. Se você só tem um filho, primeiramente, como minha esposa falou, Ele tem aquele desejo de ter um companheiro, de ter um parceiro, de ter um irmão, de ter uma irmã.
Mas também, se você só tem um filho, ele é muito mimado. Sim. E quando você só tem um filho, ele se torna mimado, e um filho mimado tem uma grande dificuldade de servir a Deus. Então, Deus nos dá certas ordens, Deus nos dá certo mandamento, porque Ele sabe o que é melhor para nós, como uma família maior, de 5 pessoas, é muito mais feliz quando ela é bíblico, quando ela tem aquele companheirismo com as crianças, né? Tem um amor ali, é maravilhoso. E também, para Deus, ela serve muito mais para a honra e glória dele. Agora, a questão de quantos filhos nós podemos ter, 20, podemos ter 10, podemos ter 3, isso, a quantidade de 3 para cima seria mais a questão do que nós encontramos em Salmos 127. Então, em Salmos 127, começando no versículo 3, nós vemos: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não será confundido, mas falarão com seus inimigos à porta. Então aqui, aljava simplesmente é aquela coisa que segura flechas. Então você vê, antigamente, né, colocava nas costas ali e enchia de flechas, tirava a flecha para utilizar durante a caça, durante a guerra, durante a batalha. Então, aqui nós vemos que feliz é aquele que enche a sua aljava de flechas. Então, Deus está nos ensinando, primeiramente Deus nos fala que os nossos filhos são uma herança de Deus. Deus nos dá os seus filhos e nós somos mordomos, certo? Deus não morreu, então não são nossos. Nós simplesmente somos mordomos e devemos criá-los para a honra e glória de Deus. Então, nós temos a quantidade de filhos, são a quantidade de flechas ali. E o que é uma flecha? Uma flecha tem o propósito de ir além da onde que o guerreiro está, onde que o soldado está. Então, eu como um soldado vou pegar minha flecha e vou ter um alcance muito mais longo do que eu sem as minhas flechas posso ter. Então, Deus quer que nós criamos nossos filhos para a sua honra, a sua glória. Deus quer que nós criamos nossos filhos para poderem fazer mais do que nós. Agora, nós temos um pensamento, né? Eu quero que os nossos filhos tenham mais do que nós. E nós temos um pensamento materialística, financeira. Nós queremos que nossos filhos tenham mais coisas do que nós tínhamos. E não é isso que Deus quer. Não tem problema com eles tendo mais do que nós financeiramente. Mas o nosso propósito deve ser espiritual. E eu quero que todos os nossos filhos sejam mais espirituais do que eu. Não porque eu não quero crescer, mas eu quero ter dado a eles mais ferramentas quando eles eram crianças. Queria criar os meus filhos melhor que os meus pais me criou. Não que meus pais fizeram um mau trabalho. Nós mencionamos, creio, semana passada, que eu tenho 3 irmãos. Nós 4 estamos todos no ministério. Não mencionei semana passada, não. Isso foi outro assunto, outro lugar. Foi semana passada, mas não foi aqui. Meus pais têm 5 filhos, 4 deles são homens, e nós todos somos pastores, nós todos estamos no ministério, nós todos somos missionários. Então, ele nos criou muito bem, mas eu quero criar os meus filhos melhor, eu quero que os meus filhos criem os seus netos ainda melhor. Eu quero que cada geração vai além, essas flechas vão além, alcançam mais, fazem mais do que nós podíamos por nós mesmos. E infelizmente, hoje em dia, mesmo dentro dos crentes, pessoas que eu coloco em aspas, crentes, porque hoje em dia nós não tem crentes, nós tem pessoas que frequentam a igreja, mas não vivem por Cristo. Sim. Não tem nada na vida deles que mostra que eles são realmente crentes. E o que nós estamos vendo mais e mais, o alvo para crianças hoje em dia nas igrejas é de ganhar dinheiro e tem nada a ver com Deus. Até pastores que está desanimando os jovens da igreja, até os próprios filhos, de servir a Deus. Eles queriam qualquer coisa, eles não serviam a Deus, mas fiquem no mundo, trabalhando e ganhando dinheiro. Nós estamos realmente destruindo nossos filhos.
nós estamos destruindo nossos netos. Você entende que se você encorajar seu filho de sair da igreja, de ganhar dinheiro, e tá bom, ele vem de vez em quando na igreja, mas a desculpa é do trabalho, então não importa. Seus netos vão chegar no inferno, seus bisnetos garantido, no inferno. Você entende isso? Que você está condenando seus bisnetos do inferno, porque você não queria eles ficar parte da igreja, você prefere que eles ganhem dinheiro em vez de servir a Deus. Nós vemos em Êxodo capítulo 13, versículo 2. Êxodo 13, 2, a Bíblia diz: santificai-me todos os primogênitos, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. Sabemos, né, que o dízimo, né, sabemos que o décimo do nosso dinheiro é de Deus. Nós sabemos o sacrifício, né, ensinávamos que aquele primeiro animal, né, era de Deus, mas muitos de nós nem percebemos, nem sabemos que Deus falou isso também sobre o homem, sobre o humano, né, não somente sobre os animais, não somente sobre o dinheiro, mas também sobre a humanidade. Em Números aqui também, capítulo 3, Números 3, versículo 13, nós também vemos a mesma coisa. Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido a todo o primogênito da terra do Egito. Então nós vemos aqui a Páscoa, né, no Egito, quando Deus matou todo o primogênito humano. E aqui está falando todo primogênito humano. Todo primogênito simplesmente é o primeiro que nasce, né? Entre os homens, entre a humanidade aqui, de cada família, pertence a Deus. Agora nós falamos, né? Tantas pessoas têm preocupação e falam: isso é do Velho Testamento, não tem nada a ver com o Novo Testamento. Primeiramente, o Velho Testamento é tão crucial para as nossas vidas do que o Novo Testamento. O Velho Testamento não cessou de ser a Bíblia. Ela ainda é a Bíblia e nós precisamos compreender isso e precisamos saber disto. Mas, vamos ver o que diz em Lucas capítulo 2, então. Lucas capítulo 2, versículo 23. Lucas 2, 23. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo o macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. Nós, como pais, nós temos que compreender, primeiramente, todos os nossos filhos são de Deus. Mas todo primeiro nascido, todo primogênito, pertence especificamente e somente a Deus. Se nós fôssemos seguir a Bíblia, todos os pais que são crentes, que têm um filho, aquele filho deveria servir a Deus integralmente. Imagina como a igreja vai ser. Primeiro, se crentes comportam como crente, que não está acontecendo. Mas se nós realmente criamos nossos filhos biblicamente, nós não vai ter essa falta de pastores que nós estamos tendo no Brasil. Tantas igrejas estão clamando para um pastor. Sim. Tem pastores que estão guiando 2 igrejas, 3 igrejas ao mesmo tempo, porque está faltando. Nós não tem jovens nenhum que está querendo servir a Deus quase. Por causa de nós pais. Não é culpa da igreja, é culpa dos pais. Nós, como pais, deveríamos dar, ensinar, treinar todos os nossos filhos para Deus, mas biblicamente não tem como evitar. O primeiro é de Deus. O primeiro é para ser tempo integral. E nós vamos, nosso tempo está acabando aqui, vamos falar mais sobre isso semana que vem. Mas todos os nossos filhos precisam ser de Deus. Nós precisamos criar os nossos filhos para Ele. A quantidade de filhos não é o tão importante, mas todos os nossos filhos têm que ser criados para Ele. E com pensamento, com entendimento que o nosso primogênito é de Deus e nós devemos estar dando todos os nossos filhos para o nosso Deus. Muito obrigado por estar conosco. Volte a estar conosco semana que vem em Edificando Famílias na Fé, enquanto nós continuamos a falar sobre os princípios bíblicos, a filosofia bíblica da criação dos nossos filhos. Deus abençoe.